Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos fazer essa bolsa boa aqui, olha, super linda, no fio náutico. Para essa peça eu utilizei o náutico 5mm da Rastextil, um novelo de 200 metros dá e ainda sobra para fazer essa peça. Olha, essa bolsa tem 15 centímetros de altura e o fundo dela tem um diâmetro também de 15 centímetros. Você pode estar fazendo maior ou menor, dependendo da tua necessidade, é só aumentar o fundo. E aqui na lateral você pode fazer mais carreiras, continuando sempre da mesma forma. A alça você pode estar fazendo 120 centímetros no tamanho padrão, ou se for para você, você pode medir em você o tamanho desejado. Coloquei 2 taços aqui, usei a meia argola, a agulha 4,5mm e acabei finalizando com a 6. Você pode estar fazendo toda ela com a 5 ou 6mm também. Além disso, eu utilizei o isqueiro e marcador de ponto e tesourinha, tá ok? Então vamos para o nosso passo a passo. Para essa peça, então eu vou estar utilizando o fio bege 5mm da Rastextil, tá? Eu vou usar a agulha 4,5 e vou começar aqui com a laçada inicial. Então, você põe a pontinha do fio aqui, dá um giro com ele, fazendo um X aqui em cima, segura, insere a agulha dentro do círculo, laça o fio maior e traz. Segura esse fio, faz aqui uma corrente. Essa corrente vai ser já o meu primeiro ponto, tá? Então, eu vou pôr um marcador, né? Faço mais 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. Aí você pega a ponta menor, puxa pra fechar o círculo mágico. Como a gente tá fazendo com fio náutico, ele não fecha completamente, ele fica um espacinho, é normal. Então, você puxa bem. Agora, você vai esticar um pouquinho esse fio, vai vir no ponto, ó, tira o marcador e vem nesse ponto aqui nas 2 alcinhas com a agulha de trás pra frente. Leva essa alcinha pra agulha e leva lá pra trás. Ajusta pra não ficar tão grande. Tá vendo essa mesma alcinha que você leva pra trás? Você insere a agulha bem embaixo dela, das 2 alcinhas, 1, 2, e transfere o pontinho pra agulha. Você vai passar esse fio por cima da agulha pra você já ir escondendo ele. E laça o fio maior e traz. Você vai fazer aqui 1, 2, 3 correntes. Vai laçar o fio e no mesmo lugar você vai fazer um ponto alto. Então, ficou com 3 laçadas, laça, tira 2 laçadas, laça e tira as outras 2. No próximo ponto, você repete. Laça o fio, insere no próximo, laça o fio, traz, fica com 3 laçadas, laça e tira 2, laça e tira 2. Laça o fio, insere no mesmo lugar e faz mais um ponto alto. Então, a gente ficou com um ponto aqui, que as 3 correntes equivalem a um ponto, e um ponto alto aqui. Então, 2 pontos, 2. E para todos os pontos da base, que é justamente aqui onde tem essas 2 alcinhas, você vai fazer 2 pontos altos. Quando a gente põe 2 pontos juntos pro mesmo ponto da base, significa que a gente tem um aumento, tá? Porque a gente fez 2 pontos dentro de um só. Então, antes a gente tinha 1, agora a gente tem 2, tá? Então, consequentemente, vai dobrar a quantidade de pontos nessa próxima carreira aqui.
Então, na primeira carreira, a gente tinha 9 pontos contando com a corrente. A gente fez a corrente mais 8 pontos, então 9. Então, nessa segunda, a gente tem que ter 18. Então, vamos contar. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8. Então, 8 com 10, 18, certo? Agora, a gente vai fechar. Então, você pega aqui quantas correntinhas? 1, 2, 3. Insere a agulha nessa terceira, laça o fio atrás, passa por dentro, faz baixíssimo, certo? Faz uma corrente. No próximo ponto, você insere a agulha nas duas alcinhas, laça o fio atrás, da altura e faz um ponto baixo. No mesmo lugar, você faz mais um ponto baixo, certo? Então, a gente ficou com um ponto sozinho, que foi a corrente, por um marcador nela, e um aumento. No próximo, a gente faz um ponto sozinho, e no próximo, um aumento, ou seja, 2 pontos juntos. Um ponto sozinho e um aumento. A gente vai intercalar fazendo um sozinho e um aumento por toda a carreira. Então, eu vou fazer isso aqui e volto pra gente dar continuidade. Finalizei aqui a carreira, agora a gente vai fechar. Então, eu tirei aqui da corrente e venho no primeiro ponto baixo nas duas alcinhas, olha. Insiro a agulha, levo a laçada pra agulha e levo lá pra trás. Ajusto. Venho com a agulha embaixo dessa mesma alcinha que eu levei lá pro outro lado, tá? Nas duas alcinhas. Transfere o ponto pra agulha, laço o fio maior e trago pra frente de novo. Faço aqui 1, 2, 3 correntes. Laço o fio, insiro a agulha no mesmo lugar, laço, trago e faço um ponto alto. Laço o fio e no próximo ponto eu faço um ponto alto. Laço e no próximo eu faço aqui também um ponto alto. Daí, no próximo que tá sozinho, eu faço um aumento. Então, temos um aumento, 1, 2 pontos, um aumento. 1, 2 pontos, um aumento, 1, 2 pontos, um aumento por toda a carreira. A gente vai ficar intercalando assim. Um aumento e 1, 2 pontos. Um aumento, 1, 2 pontos. Só pra lembrar aqui, então, na terceira carreira, a gente ficou com 27 pontos. Agora, vamos iniciar, então, a quinta carreira. Nessa carreira, a gente ficou com 36 pontos altos. Então, vamos fechar aqui com baixíssimo na terceira corrente e faremos uma corrente, que já equivale ao primeiro ponto baixo. No próximo ponto, a gente faz um ponto baixo e no próximo, a gente faz um aumento, ou seja, 2 pontos. Então, um ponto sozinho, outro e um aumento. No próximo, a gente faz um, no próximo outro, no próximo outro. Então, a gente fez 1, 2, 3 e no outro um aumento, olha. A partir daqui, a gente vai trabalhar sempre 3 pontos e um aumento. Por toda a carreira. 1, 2, 3 pontos e um aumento. 1, 2, 3 pontos e um aumento. Vamos fazer isso por toda a carreira, daí eu volto pra gente fazer a última carreirinha da base. Tô finalizando aqui, então, a quinta carreira. Agora eu vou fechar e vou iniciar uma carreira toda de ponto baixo, sem aumentos, daí. Aqui nessa carreira, a gente ficou no total com 45 pontos, ok? Na quinta carreira. Então, eu pulo aqui a corrente e venho na alcinha do ponto baixo, com a agulha de trás pra frente, levo essa alcinha pra agulha, levo lá pra trás, insiro embaixo dessa mesma alcinha que eu levei pra lá, transfiro o ponto pra agulha, laço o fio e trago, dou altura e faço aqui um ponto baixo, que é a corrente, né? Já equivale, eu vou pôr o marcador
No próximo ponto, eu faço um ponto baixo. E vou manter aqui os 45 pontos. Então, eu tenho 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 41, 42, 43, 44 e 45. Aqui no ponto 45 eu vou fazer um aumento, porque a gente precisa de pontos duplos para fazer o ponto que a gente vai fazer na próxima carreira. Então, a gente precisa que seja um número par. Então, por isso que eu pus mais um ponto, certo? Então, agora, o que que acontece? Eu vou fechar aqui, insiro a agulha, tá? Pulo a correntinha que tá aqui. Insiro a agulha no primeiro ponto, laço fio, trago, faço um ponto baixíssimo. E faço uma corrente. Pulo a corrente, venho no primeiro ponto, laço fio, faço ponto baixíssimo e uma corrente. Nesse mesmo lugar eu faço um ponto baixo, volto aqui na corrente, olha, no pontinho que se formou, e faço outro ponto baixo. Aí, no próximo ponto, eu pulo ele e venho no próximo e faço um ponto baixo, e volto no que eu pulei e faço outro ponto baixo. Então, a gente faz ponto baixo cruzando. Faz primeiro, ó, pula um, e vem no próximo e faz ponto baixo. Aí, volta no que você pulou e faz ponto baixo também. Tá? A gente só vai cruzar, inverter a ordem. Em vez da gente fazer primeiro um, a gente faz o outro. Tá? Porque a gente quer que ele fique assim, ó, esse efeito. Tá? Então, faça isso por toda a carreira. Quando chegar aqui, eu volto pra gente iniciar a próxima carreira, que vai ser um pouquinho diferente. Olha. Pulo e venho no próximo. Pulo e venho no próximo. Por toda a carreira. Cheguei aqui no fim da carreira, olha, vejam que já temos um ponto cruzado. Então, eu venho no primeiro ponto e faço um baixíssimo. Faço uma corrente. Aí, eu venho no pezinho desse aqui, ó. Tá vendo? Sempre nesse aqui. Venho no pezinho desse, laço, fio lá de trás, trago e faço alongado. E depois eu vou vir nesse, ó, tá? Então, aqui e venho nesse mesmo, laço e faço ponto baixo também. Então, novamente, eu venho no pezinho desse e depois eu volto nesse aqui, certo? Então, pezinho, laço atrás, faz ponto baixo e vem no pezinho desse outro. E faço ponto baixo. Novamente, no pezinho desse, faço ponto baixo. E venho nas duas alcinhas aqui, pegando essas duas aqui de trás, certo? Novamente. E assim a gente continua por toda a carreira, ele já vai formando essa trama. Pra finalizar aqui essa carreira, olha, eu vou pegar aqui no pezinho do primeiro ponto e depois eu pego aqui, tá? Então, insiro lá, trago e venho aqui nesse, sempre pegando as duas alcinhas desse aqui, ó. Certo? Então, agora a gente fecha aqui no primeiro ponto, com ponto baixíssimo, uma corrente, e a gente vem já no próximo pezinho, tá? A gente não vem nesse, tá? Nesse mesmo do ponto que a gente fez, a gente vem no próximo. No próximo pezinho e faz o ponto baixo e volta nesse aqui nas duas alcinhas. Vou no próximo. E venho nesse aqui, ó.
novamente. Certo? Vamos continuar assim por toda a carreira. Mesma coisa da carreira anterior. Cheguei aqui novamente no fechamento, olha, eu venho no primeiro ponto e faço baixíssimo, então a gente sempre vai fazer assim. Se você optar, pode usar aqui o marcador de pontos para você saber aonde que você vai iniciar. Aí eu não venho nesse primeiro, eu já venho no próximo, olha. Pego lá embaixo e volto nesse aqui, nas duas alcinhas. E continuo fazendo esse trabalho. Então, eu vou pôr aqui o marcador no ponto, porque a gente fecha sempre no ponto e não é na corrente. E daí, continua da mesma forma até a altura desejada. Eu vou fazer aqui algumas carreiras, aí eu volto pra mostrar quantas carreiras foram feitas. Passar a medida bem certinho. Aí vai ficando assim a trama. Finalizei aqui, olha, deu aproximadamente 10 carreiras, 13 centímetros, tá? Essa parte. Agora, eu vou fazer toda em ponto baixíssimo, essa próxima carreira. Então, eu venho aqui no primeiro ponto, de onde eu tirei o marcador, na alcinha de trás, ó, laço, fio, trago, e faço ponto baixíssimo. Venho com o marcador nesse ponto que eu acabei de fazer. Aí, no próximo, eu solto um pouco o fio, tá? Insiro a agulha, laço, trago, faço ponto baixíssimo. Solto também, novamente, o fio, vou no próximo ponto e faço. Eu sempre solto, porque senão aqui a boquinha vai fechar, então não deixa apertado o ponto baixíssimo, certo? E a gente trabalha sempre na alcinha de trás. Isso aqui é só pra fazer um detalhe, pra deixar a peça mais legal, certo? Só na alcinha de trás, olha, veja que ela já vai ficando detalhezinho. Eu vou fazer essa carreira de ponto baixíssimo e a próxima eu vou fazer em ponto baixo, mas diferente, pra continuar esse mesmo detalhe. Olha só, finalizei aqui. Agora eu vou colocar um mosquetão de cada lado, tá? Uma argolinha, no caso. Uma argolinha de cada lado, eu vou fixar ela pra poder daí fazer a alça depois. Eu tenho essas duas argolas meia-lua que eu vou pôr assim, uma de cada lado, certo? Então, olha, aqui é o primeiro ponto. Então, vejam que aqui tem uma, duas alcinhas. Aí, eu vou pegar nessa de dentro, que tá lá embaixo. Todos os pontos têm uma terceira alcinha.
você pega nela e faz ponto baixo, tá? Vai na próxima, olha, pega nela e faz ponto baixo. Você vai ver que não vai interferir nessas duas alcinhas da frente, só na de dentro. Pega só uma perninha, certo? A hora que você quiser pôr a argolinha, você pega ela, põe assim e põe a agulha dentro e vai lá no ponto de baixo, olha. E traz, faz ponto baixo normal. No próximo, a mesma coisa, põe a argolinha dentro da agulha e vai na alcinha, faz ponto baixo. E novamente repete. Olha só, fica assim. Aí você continua, depois que você preencheu a argola com 3 pontos, você continua fazendo aqui, ó, ponto baixo, só naquela alcinha. Pra você saber onde que você vai pôr a outra, você simplesmente vai fazer assim, ó. Vai deixar ela oval pra você saber que é na frente dela. E depois você arruma normalmente pra ela ficar circular. Olha só, gente, já cheguei aqui do outro lado e já vou colocar, olha. Passo a agulha dentro da argola pra poder pôr no ponto, tá? Daí eu faço ponto baixo dentro da argola e vou no ponto. Mais uma vez, é 3 vezes. Agora é só arrumar aqui a argola. Olha. E daí eu vou continuar fazendo ponto baixo, um pra cada ponto. Até o final da carreira. E daí eu vou fazer mais uma carreira igual a essa, certo? Você pode, inclusive, usar ela assim, olha. Em vez de usar ela redondinha. Você decide depois a melhor forma. Finalizei aqui, então, toda a carreira de pontos baixos. Você vai notar que ela fica, ó, desencontrada aqui, porque a gente fez em carreira circular. Então, você usa o marcador pra saber exatamente aonde que finaliza, tá? Então, eu já vou iniciar outra, olha. Tudo em ponto baixo, vou pôr o marcador aqui, só naquela alcinha de trás ainda, certo? Só mais essa carreira e daí eu vou finalizar aqui com vocês. Da mesma forma, a gente continua agora, só que agora a gente não põe mais a argola, né? A gente simplesmente vai fazendo um ponto baixo na alcinha de dentro. Aí ela vai ficando com esse detalhe aqui que eu acho bem lindo. Tá vendo? Ó, na alcinha de dentro. No caso, essa aqui, ó. Essa. Por toda a carreira você faz assim, até chegar no marcador, daí eu volto pra gente finalizar. Olha só, pessoal. Terminei aqui, olha, a terceira carreirinha, vejam, 1, 2, 3. Só que aqui só tem 1, 2, 3, entendeu? Porque a gente fez em carreira circular, então ela vai finalizar aqui. Aí eu vou cortar o fio, deixando uma pontinha pra esconder. Trago essa pontinha pra frente e vou vir nesse próximo ponto aqui, olha, laçando o fio e trazendo. E vou fechar lá dentro com a própria agulha. Olha, eu vou pegar uma agulha um pouquinho mais fina, insiro, ó, na alcinha de baixo e na alcinha de cima, do meio aqui, ó. A agulha sai no meio, laço esse fio e levo pra lá. Assim a gente vai fazer o acabamento perfeito.
E vamos esconder essa pontinha na parte avessa do trabalho, passando a agulha primeiro por baixo dos pontos. Olha só. Certo? Você corta esse fio depois que esconde, deixando uma pontinha pra você queimar. Então, eu vou pegar o isqueiro pra queimar a pontinha. Agora, é só queimar aqui a pontinha, olha. Com cuidado pra não se queimar. Esquenta bem e vem com o isqueiro e prende aqui no próprio fio na parte de dentro, ok? E temos aqui a nossa bolsa. Olha, se você quiser, você pode usar ela assim, dobrada, ou você pode usar ela redondinha, normalmente. Essa aqui é a parte da frente, onde fica todos os pontos bem certinhos, e essa aqui é a parte de trás, onde tem as emendas. Praticamente não aparece, mas deixa pra trás, certo? Agora, nós vamos fazer a alça. A alça a gente também vai fazer de crochê. Você pode utilizar, inclusive, um outro fio de uma outra cor, ou usar uma alça de couro ou de corrente. Nesse caso, nós vamos fazer uma alcinha de crochê. Gente, para essa bolsa, nós vamos fazer uma alça bem simples, mas bem bacana, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Fazemos uma laçada inicial e vamos fazer correntinhas até o tamanho da alça desejada. Tá? Então, você faz aí de acordo com o seu tamanho. Lembrando que o tamanho padrão é 120 centímetros. Porém, eu, no caso, sou uma pessoa de 1,5, quase 1,60, eu uso 90 centímetros a 1,10 no máximo, tá? Mas o tamanho padrão é 120 centímetros. Então, eu vou fazer aqui 1 metro apenas de correntes. E daí eu volto pra gente fazer a outra parte, que não é só as correntes, ok? Tô usando agora a agulha 6 milímetros. Então, eu fiz aqui 110 centímetros. Agora, eu vou pular a última corrente que eu fiz e vou vir nessa alcinha de trás das correntes, tá? Então, ó, tem a alcinha da frente e tem a alcinha de trás. Eu venho na de trás, insiro a agulha, laço o fio, trago e faço ponto baixíssimo. Insiro a agulha, laço o fio, trago e faço ponto baixíssimo. A gente vai ficar com correntinhas desse lado e baixíssimo do outro. Tente fazer do mesmo tamanho das correntes, tá? Pra ficar um padrãozinho. Então, eu vou fazer até o final um ponto baixíssimo para cada alcinha debaixo das correntes. Olha só como que são as alcinhas. Você faz embaixo delas, dessa daqui. E é assim que vai ficar a nossa alça, olha. Certo? Vai ser uma alça fina, porque é uma bolsa pequena, então não tem problema a alça ser mais fina também. Então, eu vou fazer isso até o final das correntes e volto pra gente prender na bolsa. Finalizei aqui, ó, toda a carreirinha de baixíssimo, vou arrematar o fio deixando uma pontinha, trago ele pra frente, certo? Venho aqui, ó, na primeira corrente do início, trago esse fio pra dentro dela, viu que eu passei a agulha embaixo aqui das duas alcinhas da corrente? Trago esse fio e passo ele aqui novamente de onde ele saiu, olha. Insiro a agulha no meio do ponto, entre uma alcinha e outra, laço esse fio e trago. Olha, finalizo dessa forma. E agora, essas duas pontinhas aqui, eu vou ter que esconder por baixo aqui dos fios e depois vou queimar as pontinhas. Então, olha, eu tô escondendo aqui as pontinhas e agora eu vou queimar.
Então, vou cortar. Queimo bem. E vou grudar aqui, ó. O outro lado a mesma coisa. Então, temos aqui a nossa alça. Agora, pra colocar aqui, a gente vai precisar de linha de costura. Então, a gente põe aqui, olha, e costura, certo? E do outro lado a mesma coisa. Então, vamos costurar primeiro essa e depois coloco o outro lado. Olha só, gente, coloquei desse lado a alça, ó, do jeito que eu falei pra vocês. Agora, eu vou colocar do outro e vou mostrar como que eu fiz, tá? Então, arruma a alça pra um lado só. Passa aqui. E junta. Você vem com a agulha e linha de mais ou menos da mesma cor. Não precisa ser a cor idêntica, tá? Porque a intenção é você fazer uma remenda invisível. Uma costura invisível. Então, olha, insiro a agulha aqui de volta, pertinho de onde eu trouxe. E saio lá do outro lado em qualquer lugar. Certo? Esqueci de dar um nó aqui na pontinha. Pronto. Agora, puxa, olha. Insere bem pertinho do lugar aqui onde você inseriu e sai aqui do outro lado em outro lugar. A gente faz isso várias vezes. Insere pertinho aqui de onde eu saí e saio lá do outro lado em outro lugar. Novamente, insere bem pertinho e sai aqui do outro lado. Insere perto e sai do outro lado. E aqui... Então, olha, então agora eu vou inserir a agulha aqui, vou deixar sobrando uma parte e vou voltar lá, no mesmo lugar. Eu deixo sobrando uma pontinha e volto lá, pertinho, e saio e passo dentro desse fio que eu deixei, olha, e puxo um pouquinho. Novamente eu faço isso do outro lado. Então, agora eu vou deixar aqui sobrando o tecido, o fio, olha a linha. Deixo uma partezinha sobrando e venho de lá pra sair bem próximo aqui, onde tá sobrando, e passo a agulha dentro. Pronto, agora arremato. Corta as pontinhas que ficaram. E tá pronta aqui a nossa alça. Agora, a gente vai fazer 2 taços pra colocar, pra prender aqui. Vamos fazer. Pra fazer aqui o taço, você vai decidir o tamanho. Olha, eu vou pegar mais ou menos aqui pra ele não ficar tão grande. Eu vou passar a medida pra vocês pra fazer igual. Vai dar aqui, ó, vamos fazer com 30 centímetros, ok? 30 centímetros. E daí, você pega várias vezes. Vou pegar aqui, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pegar 10 vezes. Você pode fazer com 15, se você quiser bem cheio, tá? Fiz 10 vezes, 10 voltas, e vou deixar uma pontinha de fio aqui. Vou vir com essa ponta bem no meio desses fios. Olha, e vou dar um nó. Só que esse nó eu vou dar também aqui já, ó, porque eu não vou usar mosquetão, tá? Então, já venho aqui junto e vou dar o nozinho. Essa ponta de fio eu pego mais ou menos do mesmo tamanho do taço, que a gente vai deixar. 30 centímetros também. E dá um nozinho bem forte. Certo? Põe essa parte pra baixo.
que é pra você esconder ela na hora que você for amarrar aqui. Aí, ficou bem pra baixo. Agora você pega uma ponta de fio novamente, agora um pouquinho maior. Você deixa uma ponta sobrando mais ou menos do tamanho aqui do tassel, olha. Junta todas essas pontinhas e vai prendendo com esse fio. Prende pra ficar bem preso. Depois de dar algumas voltas, você vem com a agulha, passa ela embaixo dessas voltas que você deu. Uma agulha um pouco mais fina. Laça esse fio que você tava dando as voltas e traz pra baixo. Lembra da outra ponta que você ficou segurando? Essa, você vai dar mais umas voltas e vai fazer a mesma coisa. Depois que dá algumas voltas, você insere embaixo de todas as voltas, laça ele e traz pra baixo também. Ajusta. E aí, você vai cortar fio por fio, primeiro, antes de cortar todos de uma vez. Agora, você vai cortar eles todos de uma vez, todos do mesmo tamanho. Depois que você corta, você vem com o isqueiro e vai queimar essas pontinhas uma por uma, com cuidado. E vai juntar elas com o próprio dedo. Não queima demais, senão fica muito quente. Se você tocar muito quente, vai queimar. Queima de preferência no fogo de baixo, no azulzinho, pra não deixar preto o fio. Vai ficar assim. Agora, a gente vai fazer o forro pra colocar aqui dentro. Pra fazer o forro, gente, eu peguei aqui um tecido de 50 centímetros por 25 de largura. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser dobrar ele assim, olha, pra fazer a bainha dele, tá? Tanto de um lado quanto do outro. Então, vou fazer isso e já volto. Olha só, gente, costurei então dos dois lados. Agora, eu vou fazer essa parte aqui, ó, deixando um espaço pra passar o fio, certo? Então, eu vou fazer isso, essa costura tanto desse e desse outro lado também, pra poder depois fecharmos aqui as duas partes. Vamos lá? Olha só, gente, então, costurei essa parte, costurei essa outra parte. Agora, eu vou costurar do lado avesso, tá? Vou fechar ela tanto desse lado, deixando essas pontinhas sobrando aqui, que é pra gente pôr o fio depois. E desse outro lado também, tá? Então, vou costurar só até aqui, ó. Deixando mais ou menos um dedo aqui sobrando. Já virei aqui pro lado direito, ó, depois de costurado. Ficou um saquinho assim. Olha aqui. Certo? Aí, agora você, pra colocar o fio, olha, você corta um pedaço de fio. Queima as pontinhas. E você vai colocar nesse espacinho. Então, eu vou colocar com a própria agulha de crochê, dou uma laçada nele e levo lá pro outro lado. E faço a mesma coisa com a outra ponta. Insiro a agulha na outra parte, laço e levo pro outro lado. Ficou assim. Aí, pra fechar, olha, você só puxa um lado e dá a laçadinha aqui, certo? Vou dar um nozinho aqui na ponta de cada um dos fios. E você já pode colocar dentro da bolsa.
Então, você pode estar usando a bolsa tanto assim, quanto assim. Nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau!